Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu quero te contar uma história real sobre uma das melhores entrevistas que eu já fiz em mais de 15 anos. E olha que em 15 anos já devo ter feito alguma entrevista. Mas eu quero te contar aqui o que essa entrevista teve de tão especial para que eu achasse ela uma das melhores, né? Dentre tantas outras, e o que me marcou tanto. Bom, o que aconteceu foi que ela deu certo, tá? Mas o que significa dar certo? Eu quero que vocês não pensem que isso é um julgamento. Mas eu lembro que eu aprendi com a minha chefe, que me ensinou tudo que eu sei sobre recrutamento, que a gente só pode se considerar um bom recrutador não quando a vaga fecha, mas quando a pessoa permanece nessa empresa com uma relação de sentido, fazendo o que ela gosta e o que a empresa precisa que seja feito. É por isso que eu resolvi te contar como foi a entrevista do Nelson, que foi contratado há 10 anos e permanece na mesma empresa. Bom, eu tive a oportunidade de conversar com ele há pouco tempo, há poucos meses atrás, agora, recentemente, e ouvi a história do outro lado, do que ele estava buscando naquela época, né? Porque naquela época ele trabalhava em uma indústria que ficava a 57 quilômetros de distância da onde a gente mora. E é claro, eu sei que isso é mais do que comum em cidades grandes, mas o fato é que a cidade onde a gente mora é pequena, quer dizer, tudo fica próximo. E naquele momento de vida, por isso que eu insisto tanto em falar do momento de vida das pessoas, ele precisava estudar, ele tinha alguns hobbies. E o cansaço com o deslocamento e o tempo que ele perdia com o deslocamento estavam fazendo com que ele considerasse a possibilidade de estar mais próximo de casa. Foi então que surgiu uma oportunidade para que nós agenciássemos e eu contatei ele. E me lembro de uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi o interesse que ele demonstrou na entrevista. Ele olhava nos meus olhos e quando eu terminei as perguntas, as perguntas que são a parte inicial da entrevista, e comecei a falar sobre a empresa, eu lembro que ele tirou uma agenda, um caderno, enfim, da pasta dele, para anotar o que a empresa precisava, o que a empresa oferecia, para que ele conseguisse fazer uma avaliação com todos os critérios que ele tinha antes de tomar uma decisão. O que me pareceu muito inteligente, logicamente, da parte dele, né? E além disso, ele também interagia muito e ele questionava, ele demonstrou interesse genuíno por aquilo. E como eu disse, acabou dando certo. E quando eu falo em dar certo, eu me refiro ao fato de acontecer o melhor para os dois lados nesse caso, né? E que nesse caso foi a contratação. Mas eu não estou te falando isso para você copiar nada, não é para repetir os passos dele para conseguir um emprego, simplesmente porque isso é único e tinha a ver com o momento de vida dele. Agora, uma coisa que eu acredito que o Nelson me ensinou e que isso sim, eu acho que pode fazer você pensar, é avaliar os seus critérios, o seu momento de vida agora, né? O que é importante para você? Porque não vão existir duas pessoas iguais, duas histórias iguais. Então eu quero te desafiar a pensar a respeito disso. E aí sim, pensar como você pode só deixar o que você tem de bom fluir em uma próxima entrevista de seleção e aí sim tá com o seu coração tranquilo que também vai acontecer o melhor que tem para acontecer com você. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a se inspirar e entender que você é o mais importante numa entrevista de seleção. Não perde o próximo vídeo.